Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje trazemos um desafio incrível para você. Um quiz especial sobre a vida e as jornadas de Paulo, o apóstolo dos gentios. Conhecido por sua transformação radical de perseguidor da igreja a um dos maiores evangelistas de todos os tempos, Paulo tem lições poderosas para nos ensinar. Mas será que você conhece os detalhes da vida dele? Prepare-se para testar seus conhecimentos com perguntas que vão de medianas a desafiadoras. Descubra o quanto você sabe sobre Saulo de Tarso, o grande apóstolo Paulo. Vamos lá. Pergunta 1. Qual era a profissão de Paulo? A. Pescador. B. Fabricante de tendas. C. Coletor de impostos. Resposta certa B. Fabricante de tendas. Em Atos 18:3 lemos: E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Próxima pergunta. Pergunta 2. Em qual cidade Paulo teve o encontro com Jesus? A. Damasco. B. Jerusalém. C. Antioquia. Resposta certa. A. Damasco. Em Atos 9:3 lemos: E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Pergunta 3. Quem foi enviado por Deus para devolver a visão de Paulo? A. Ananias. B. Barnabé. C. Felipe. Resposta certa. A. Ananias. Atos 9:10 nos diz: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Pergunta 4. Qual era a cidadania de Paulo? A. Romana. B. Grega. C. Egípcia. Resposta certa. A. Romana. Em Atos 22, 27 e 28 nós lemos: O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: Diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: Sim, sou. Então o comandante disse: Eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: Eu a tenho por direito de nascimento. Pergunta 5. Qual era o nome original de Paulo antes de sua conversão? A. Silas. B. Saulo de Tarso. C. Paulo. A resposta certa é B. Saulo de Tarso. Atos 9:1 nos diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Vamos à próxima pergunta. Quem foi Paulo antes de sua conversão? A. Fariseu perseguidor. B. Apóstolo. C. Sacerdote. Resposta certa. A. Fariseu perseguidor. Em Filipenses 3:6 lemos: Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, irrepreensível quanto à justiça que há na lei. Vamos à pergunta 7. Diante de qual rei Paulo defendeu sua fé? A. Agripa. B. Herodes. C. César. Resposta certa. A. Agripa. Atos 25:23. E no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, e entrando na audiência com os tribunos e principais da cidade, foi Paulo trazido. Vamos à pergunta 8. Qual feiticeiro tentou impedir Paulo de pregar ao procônsul? A. Simão. B. Barjesus. C. Elimas.
Resposta correta. C. Elimas. Em Atos 13:8 está escrito: Todavia resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Pergunta 9. Quantos dias Paulo ficou cego após o encontro com Jesus? A. 3 dias. B. 2 dias. C. 7 dias. Resposta correta A. 3 dias. Em Atos 9:9 lemos: E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Pergunta 10. Em qual cidade Paulo foi apedrejado? A. Listra. B. Corinto. C. Éfeso. Resposta A. Listra. Atos 14:19. Então vieram alguns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Pergunta 11. Qual foi a primeira cidade onde Paulo pregou após sua conversão? A. Jerusalém. B. Damasco. C. Antioquia. Resposta correta. B. Damasco. Em Atos 9:20 lemos: E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Pergunta 12. Qual foi o principal tema da segunda epístola de Paulo a Timóteo? A. A perseverança na fé. B. A importância do batismo. C. A vida cristã prática. Resposta certa. A. Perseverança na fé. Na segunda epístola a Timóteo 4:7 nos lemos: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Vamos à pergunta 13. Que ordem Paulo dá acerca do que não quer trabalhar? A. Para que seja sustentado. B. Que seja admoestado a trabalhar. C. Que também não coma. Resposta correta. C. Que também não coma. Em 2 Tessalonicenses 3:10 está escrito: Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pergunta 14. Quem se converteu após o terremoto na prisão de Paulo e Silas? A. O carcereiro. B. Cornélio. C. Gaio. Resposta certa. A. O carcereiro de Filipos. Em Atos 16:30-31 podemos ler: E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Pergunta 15. Quem Paulo repreendeu publicamente por se afastar dos gentios? A. Pedro. B. Barnabé. C. João. Resposta correta. A. Pedro. Em Gálatas 2:11 lemos: Mas quando Pedro veio a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível. Pergunta 16. Qual foi a principal mensagem de Paulo aos Hebreus em sua epístola? A. A supremacia de Cristo. B. A importância do jejum. C. A segunda vinda de Cristo. Resposta correta. A. A supremacia de Cristo. Hebreus 1:1-2 podemos ler: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Pergunta 17. O que o povo de Listra fez após Paulo curar um paralítico? A. O endeusaram. B. O apedrejaram. C. O ignoraram.
Resposta correta. A. Endeusaram. Atos 14, 11 lemos. E diziam: os deuses desceram até nós em forma de homens. Vamos à pergunta 18. Qual foi a principal mensagem de Paulo aos Filipenses? A. A humildade é fraqueza. B. A humildade é virtude cristã. C. A humildade é desnecessária. Resposta certa. B. A humildade é virtude cristã. Filipenses 2, 3 nos diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Pergunta 19. Em qual ilha Paulo naufragou? A. Chipre. B. Malta. C. Creta. Resposta correta B. Malta. Em Atos 28, 1, lemos: e, havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Pergunta 20. Principal mensagem de Paulo aos Coríntios? A. Unidade da igreja. B. A ressurreição. C. A importância do amor. Resposta correta. C. A importância do amor. Em 1 Coríntios 13, 1, lemos: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Pergunta 21. Qual discípulo Paulo considerava como um filho na fé? A. Tito. B. Timóteo. C. Silas. Resposta certa B. Timóteo. Em 1 Timóteo 1, 2 está escrito: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pergunta 22. Em qual cidade Paulo pregou sobre o Deus desconhecido? A. Éfeso. B. Atenas. C. Corinto. Resposta certa. B. Atenas. Em Atos 17, 22, podemos ler: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Pergunta 23. Qual foi a principal mensagem de Paulo aos Colossenses sobre a vida cristã? A. A vida cristã é baseada na obediência à lei. B. A vida cristã é baseada na fé em Cristo. C. A vida cristã é baseada na circuncisão. Resposta B. A vida cristã é baseada na fé em Cristo. Em Colossenses 2,6 está escrito: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Pergunta 24. Quem era o governador diante de quem Paulo se defendeu? A. Félix. B. Pôncio Pilatos. C. Herodes. Resposta certa. A. Félix. Em Atos 24, 24 podemos ler: e passados alguns dias, vindo Félix com sua mulher Drusila, mandou chamar Paulo e o ouviu acerca da fé em Cristo Jesus. Pergunta 25. Qual voto Paulo cumpriu ao cortar o cabelo em Cencreia? A. Voto de Nazarita. B. Voto de jejum. C. Voto de silêncio. Resposta correta. A. Voto de Nazarita. Em Atos 18, 18 podemos ler: e tendo cortado o cabelo em Cencreia, porque tinha voto. Pergunta 26. Quem Paulo curou de febre na ilha de Malta? A. Eutico. B. O pai de Públio. C.
Sérgio Paulo. Resposta certa. B. O pai de Públio. Em Atos 28:8 está escrito: aconteceu estar de cama, enfermo de febres e disenteria. O pai de Públio, Paulo, orou e o curou. Pergunta 27. Qual foi o principal tema da Epístola de Paulo aos Efésios? A. A unidade da Igreja. B. Vida cristã prática. C. Salvação pela graça. Resposta correta. C. Salvação pela graça. Em Efésios 2:8 está escrito: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pergunta 28. Em qual carta Paulo mencionou lutar contra feras em Éfeso? A. Efésios. B. 1 Coríntios. C. Gálatas. Resposta certa. B. 1 Coríntios. Em 1 Coríntios 13:32 se lê: se, como homem, combati em Éfeso contra bestas, que me aproveita isso? Pergunta 29. Por quantos anos Paulo pregou em Éfeso? A. 2 anos. B. 3 anos. C. 4 anos. Resposta correta. B. 3 anos. Em Atos 20:31 está escrito: durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Pergunta 30. Qual foi a principal mensagem de Paulo sobre a circuncisão? A. Ela é necessária. B. Cristo é superior à lei. C. Obediência. Resposta correta. B. Cristo é superior à lei. Em Gálatas 5:2 podemos ler: eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E então, como você se saiu neste desafio? Quantas perguntas acertou? Deixe o seu resultado aqui nos comentários, pois queremos saber o quanto você aprendeu sobre Paulo. A vida desse grande apóstolo nos ensina sobre transformação, perseverança e o poder do Evangelho. Mesmo diante de perseguições, naufrágios e prisões, Paulo manteve sua fé firme e cumpriu sua missão. Que possamos nos inspirar no exemplo dele e seguir em frente, confiando sempre na graça de Deus. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo como este. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Que o Senhor nosso Deus abençoe você e a sua família grandemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.